favor, recebam ao palco para a abertura oficial do evento o presidente do Grupo Abril, Walter Longo. Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Exame Fórum, dessa vez na importante celebração dos 50 anos da revista Exame. O tema que nos traz aqui hoje é como se preparar para 2018, um exercício visionário, buscando identificar como é que nós vamos poder gerir nossos negócios, evitando os obstáculos e desafios de um ano eleitoral e aproveitando as oportunidades de uma economia num suave reaquecimento. O Roberto Abdennour, diplomata e ex-embaixador em Washington, disse recentemente num programa de TV que há apenas duas pessoas cujas palavras têm impacto mundial: o Papa e o presidente dos Estados Unidos. E recentemente, o Donald Trump, entre vários outros comentários histriônicos, disse que a Coreia do Norte vai enfrentar fogo e fúria, o que podia ser caracterizado quase como uma declaração de guerra. Enquanto isso, a Bolsa de Nova York registrava altas memoráveis e recordes absolutos, chegando a 22 mil pontos. Como se não bastasse isso, o mandato de Trump é denunciado como ilegítimo pela grande maioria da mídia, que normalmente é mais favorável ao Partido Democrata em função da propalada intervenção da Rússia na eleição americana. Secretários e assessores de Trump, diretos, de primeira linha, são derrubados da noite para o dia. Passeatas se acumulam por centenas de cidades. No entanto, a economia nos Estados Unidos nunca apresentou sinais tão positivos de evolução e acaba de surpreender com um crescimento de 3% no segundo trimestre. Isso devia nos ensinar algo e servir de inspiração para todos nós. Nosso futuro está em nossas mãos e não nas mãos do governo. O que vem por aí depende de nós e não das autoridades de plantão. O que vemos na mídia deve servir apenas como dado relevante e não como desculpa limitante. Fazemos uma evidente confusão ao lermos as manchetes. Elas são importantes instrumentos de informação, mas jamais instrumentos de gestão e decisão empresarial. É bem verdade que nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump acaba tendo menos poder do que o nosso presidente por aqui. Pois no Brasil, infelizmente, 45% da economia ainda estão nas mãos públicas, burocráticas e improdutivas do governo. E é claro que também precisamos mudar esse estado de coisas. Essa gigantesca máquina de indicar, aliciar e favorecer que está hoje sob julgamento nos tribunais e na própria opinião pública. Precisamos e devemos, e o presidente Rodrigo Maia, que aqui está, há de concordar, desestatizar quase tudo que for possível e colocar a iniciativa privada na cadeira de comando da economia. E as recentes decisões do governo federal em relação à Eletrobras, assim como a presença aqui hoje do nosso prefeito João Dória, permanente defensor das privatizações, deve servir como expectativa e esperança para todos nós. Nós somos protagonistas e não coadjuvantes do progresso e do desenvolvimento. Mas enquanto isso não se concretizar em toda a sua extensão desejável, devemos relativizar o que lemos e focar no que fazemos. Quem muda o país e altera o destino dos negócios são nossas decisões e não as periódicas eleições. A agricultura brasileira nos deu um exemplo notável de que isso é possível. Nenhum setor foi tão afetado por exageros e pressão dos que são contra a evolução do país quanto nossas fronteiras agrícolas. Quem não se lembra dos ataques destrutivos à Embrapa e as milhares de invasões, incêndios, implantações por todo o país? Isso sem falar da demagogia da reforma agrária, cantada em prosa e verso até nas novelas de TV.
a exagerada proteção das terras indígenas, a perseguição implacável aos transgênicos, que mais tarde ficou provado permitiriam a maior produtividade que nós hoje observamos no campo. Nada disso foi problema para fazer da nossa agricultura um exemplo para o mundo, apresentando um crescimento exponencial e se transformando num dos pilares que sustentam a nossa economia. Essa força é muito evidente no estado de São Paulo, cujo governador Geraldo Alckmin também estará aqui entre nós nesse dia. Temos que reconhecer, a imprensa tem dado excessiva atenção a uma correlação bionívoca entre política e economia. Isso gera, ou acaba gerando, uma profecia autorrealizável. Achamos que enquanto não resolvermos os problemas políticos, a economia não vai. Essa crença limitante precisa ser revisada. Nossa economia é pujante e diversificada. Nossas instituições já nos deram exemplos de que estão aí para garantir um cenário estável de razoável segurança jurídica. E nossos empresários estão acostumados a trabalhar na instabilidade. Isso significa que está tudo bem? Não, longe disso. Mas não podemos deixar que a instabilidade política, a disputa entre ego, entre poderes e o desejo de hegemonia de grupos de pressão decidam nosso destino e nosso futuro. Isso significa continuar trabalhando muito e focar mais na ênfase do que precisa ser feito e não do que poderiam ter feito. Isso significa também menos atenção à política e à Brasília e mais atenção ao que precisamos realizar em cada uma das nossas cidades, fábricas e escritórios. Sam Walton, fundador da Walmart, nos ensinou a ver a macroeconomia com uma lente mais precisa, relativizando sua importância e impacto. Certa vez, cansado de ser questionado sobre recessão, crise, desemprego, numa das fases mais difíceis da economia americana, Walton reuniu a imprensa e fez a seguinte declaração: eu tenho ouvido falar muito sobre crise e recessão ultimamente, mas, sabe, eu fiz uma reunião com a minha diretoria e resolvemos não participar. E foi pensando assim, e principalmente agindo dessa forma, que a Walmart se transformou na maior empresa de varejo do mundo. Em qualquer país sério, um ano eleitoral é mero detalhe de calendário. Independentemente de quem vença a eleição, os negócios continuam, a vida segue em frente e as instituições garantem um controle razoável de quaisquer desvios de curso. Precisamos ter essa dimensão relativa da política para poder gerir nossos negócios com eficiência. É verdade que nas últimas décadas, muitos empresários se aproveitaram dessa proximidade com o governo e se locupletaram do poder conivente. A Lava Jato e todas as suas consequências nos acena com uma nova dimensão moral e cívica para o país. E isso também é uma grande oportunidade que podemos aproveitar. Até hoje, estávamos numa guerra assimétrica, em que a competência e a eficiência acabavam sendo empanadas pelo conchavo e benesses a um bando de privilegiados e favorecidos. Mas isso mudou. Obrigado. Mas isso mudou, está mudando. E a imprensa livre e democrática está tendo um papel fundamental nessa revisão moral do país. Não vai haver mais espaço para amigos do rei, e sim para amigos do ROI, Return on Investment. Podemos agora competir em pé de igualdade, sem favores escusos ou benefícios implícitos. É hora de trabalhar e esperar resultado pelo esforço e dedicação, e não pela mão invisível da corrupção. Como diria o Barão de Mauá, o melhor programa econômico do governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, empregam, trabalham e consomem. A verdade é que somos donos do nosso destino e precisamos exercer esse direito e essa obrigação em nome de um país mais justo e mais promissor. Pessoas e organizações não devem apenas se preparar para o que vem por aí, devem provocar e principalmente alterar esse caminho. Por isso, mais do que almejar algo para 2018, nós devemos agir agora e transformar 2018 na realidade que queremos. É isso que pretendemos discutir e analisar junto com vocês no dia de hoje. Muito obrigado e bom evento a todos.